Oi pessoal, tudo bom? Me chamo Anderson. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Érica. Estamos aqui hoje representando os alunos da Universidade Ítalo Brasileiro. E hoje o nosso vídeo vai falar sobre o esporte educacional. E é um tema abordado da semana acadêmica, do esporte ao jogo. Então o esporte educacional é uma prática para desenvolver a forma integral do aluno, sem um fim competitivo. Então a gente trabalha a inclusão, a criação de regras, a disciplina. E também serve para adolescentes, crianças, dentro do ambiente escolar principalmente. E tem projetos sociais com isso, e o principal objetivo não é as competições, mas sim a formação de valores. Escolhemos a modalidade do voleibol para demonstrar o esporte educacional. Vamos agora para um exemplo prático.